Olha, gente, tá complicado, viu? Saímos de uma data FIFA onde a gente enfrenta Venezuela e Uruguai dentro de casa e o Brasil sai com 2 pontinhos. Sai na quinta colocação das eliminatórias, pelo menos até março do ano que vem, março de 2025, onde acontece a próxima data FIFA. O Brasil estará nessa incômoda posição no quinto lugar das eliminatórias. Vamos falar bastante sobre a seleção brasileira. Eu sou o Matheus Santana, sou jornalista e estou aqui trazendo conteúdos diários aqui no canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, dá essa força, deixa o seu like, compartilha aí com a galera e, claro, convido você a participar, deixar o teu comentário, seu desabafo aí sobre a seleção brasileira. Bom, seleção brasileira pegou o Uruguai, todo mundo já sabia que seria um jogo muito complicado, né? Seleção uruguaia com o trabalho do Bielsa vem muito bem, são os vice-líderes aí das eliminatórias, atrás da Argentina agora por 5 pontos, porque a Argentina ganhou, o Uruguai empatou com o Brasil, acabou aumentando essa distância em mais 2 pontos, mas estava 3 pontinhos. Então a seleção uruguaia vem num trabalho muito forte com o Marcelo Bielsa, né? No primeiro turno venceu a seleção brasileira em Montevidéu, o jogo de muita autoridade do Uruguai, então a gente já sabia que seria um cenário complicado. Mas todo mundo viu certa evolução da seleção brasileira diante da Venezuela. O Brasil vinha jogando tão mal que mesmo no empate contra a Venezuela, o Brasil já deixou a gente um pouco mais animado, né? Porque demonstrou um pouco mais de jogadas ofensivas, um pouco mais de repertório contra a Venezuela. Resultado não veio, ficou bem longe do que todo mundo gostaria, o empate contra a Venezuela. Por mais que a Venezuela seja um adversário, melhor geração da história da Venezuela, não interessa. O Brasil teria que ter voltado com um resultado melhor. A gente esperava essa evolução contra o Uruguai, mas essa evolução não veio. O Brasil jogou pior, né? O Brasil não fez uma partida ruim contra o Uruguai, mas fez uma partida pobre. O Brasil não conseguiu superar a retranca do Uruguai, até porque o Uruguai fugiu um pouco do seu estilo de jogo, né? Com o Marcelo Bielsa é uma equipe bem ofensiva, uma equipe que gosta de pressionar alto. Nessa partida o Uruguai se moldou ao adversário, né? Porque também conhece suas limitações e respeita o Brasil, né? Enfrentar o Brasil fora de casa para qualquer seleção é um cenário muito complicado. O Uruguai se fechou, o Uruguai jogou no contra-ataque, conseguiu abrir o placar com o Valverde, porque o Uruguai também tem jogadores muito qualificados ali, por exemplo, o próprio Valverde, que é um destaque do Real Madrid, deu um drible de corpo no Bruno Guimarães e fez um golaço, um belo gol. Depois o Brasil empatou com o Gerson, também um golaço da seleção brasileira. Mas falando especificamente da proposta do Uruguai, veio para se defender, veio para jogar nos contra-ataques, conseguiu o seu gol e jogou por uma bola, jogou tranquilo o Uruguai. O Brasil não conseguiu levar desconforto à seleção uruguaia, não conseguiu criar jogadas, criar situações que tirasse o Uruguai do seu conforto, da sua estabilidade ali dentro de campo. O Uruguai estava estruturado, estava bem montado, se defendeu super bem, super tranquilo da seleção brasileira. A impressão é de que esse jogo poderia ter mais 20 horas aí, poderia durar mais um dia e a seleção não ia conseguir fazer o gol no Uruguai. E trocam-se as peças entre o Estevão, entre o Luiz Henrique, entre o Martinelli e nada acontece, nada flui. Então isso mostra o quê? Que o Dorival Júnior não conseguiu formular uma tática, criar um ambiente coletivo para as peças do Brasil se destacarem. O Bielsa, mais uma vez, levou vantagem sobre a seleção brasileira, como já havia acontecido no jogo de ida das eliminatórias. Então a seleção brasileira teve um jogo coletivo pobre, não conseguiu achar alternativas, não conseguiu criar tantos mecanismos de jogo como a gente viu contra a Venezuela. Nessa partida contra o Uruguai, tudo bem que ter a Venezuela como parâmetro, como eu já falei, é complicado, né? Porque a Venezuela é um adversário também mais fraco. Mas a seleção brasileira decepciona, não criou grandes jogadas, não criou grandes oportunidades, individualidades do Brasil não funcionam, como por exemplo o Vinícius Júnior, que é um cara que o Dorival deveria olhar com um pouco mais de carinho. Por que o Vinícius Júnior não consegue entregar o que ele entrega no Real Madrid? Eu não consigo entender. O Vinícius Júnior joga no maior time do mundo, não sente a pressão, joga uma bola gigantesca. Era para ter sido o melhor jogador do mundo, e foi o melhor jogador do mundo, independente do prêmio, né? Mas a seleção brasileira, o Vinícius Júnior não consegue entregar. Ele não é nem de perto, nem de longe, nem de qualquer lugar o mesmo jogador que ele é no Real Madrid. Não passa nem perto do Vini Júnior que joga no Real Madrid. A gente não consegue ver o mesmo jogador, cara, não consigo entender. Ele não consegue driblar, ele não consegue finalizar, ele não consegue dar assistências, ele não consegue produzir. Tá longe, muito longe de ser o mesmo jogador. Eu não consigo entender, não sei o que acontece com ele. Se você tiver a sua opinião, por favor, deixa aqui nos comentários. Mas o Vini é um cara que decepciona muito na seleção brasileira. Outro cara que tá até jogando, mostrando certo futebol, o Savinho, né? Ele dribla muito bem, mas na seleção brasileira ele não consegue ser produtivo também. Tá com bastante dificuldade ali o Savinho. É difícil criticar o Savinho porque ele é um ótimo driblador, mas ele tá sendo improdutivo. O Savinho não tá conseguindo ser esse cara produtivo. Ele dribla e não faz nada. Então,
a gente teve essas duas questões. Savinho, de um lado, não conseguindo produzir muita coisa, mas driblando bastante. O Vini Júnior, do outro, não conseguindo produzir nada, nem driblando. O Igor Jesus ficou mal abastecido, estava me preso na defesa do Uruguai. O Rafinha é um cara que tem bastante destaque, tá tentando de tudo na seleção brasileira, um cara que tá jogando mais por dentro, também joga aberto, jogou até de lateral esquerdo, e como lateral esquerdo foi o melhor lateral esquerdo que a gente tem, para ver um pouco do nível dos laterais que a gente tem hoje em dia, né? Mas enfim, o Rafinha é um cara que tá jogando muita bola no Barcelona, que tá muito bem, mas não consegue resolver todas as partidas. Mas ele é um alento. O Gerson é um cara que melhorou bastante seu futebol com o Dorival Júnior na seleção brasileira, muito por conta também do desempenho dele no Flamengo. Tá conseguindo render bastante, sustenta bem as jogadas, dá bons passes, facilita a saída de bola da seleção brasileira, tá chutando bem no gol. Contra a Venezuela, chutou uma bolaça, que quase foi gol, mas boa defesa do goleiro da Venezuela. Hoje fez um golaço, gol de empate do Brasil. Falamos das individualidades, não posso esquecer do Danilo, que está fazendo hora extra na seleção brasileira, não deveria nem ter sido convocado. O Danilo não tem a menor condição, gente. O Danilo não joga na Juventus, é reserva da Juventus, está atuando como zagueiro, muitas vezes pelo lado esquerdo. Então não tem nada a ver o que o Danilo faz na Juventus. Aliás, ele não faz nada na Juventus e não faz nada na seleção brasileira. É mais ou menos essa a semelhança aí que a gente tem do Danilo na Juventus com o Danilo da seleção brasileira. Difícil de entender por que o Danilo é convocado. Agora, vamos falar do Ederson, do Marquinhos, do Magalhães. Não tem muito o que falar desses jogadores, são ótimos jogadores. Não vejo culpa nenhuma deles nesses resultados. O Abner é um cara que está fazendo parte de uma reformulação na lateral esquerda. Eu gosto dessa renovação, apesar de eu não achar o Abner um grande lateral, mas ele é um cara que não compromete, que está ok, que num time ajustado, ele seria um jogador bem tranquilo de ter no time, bem tranquilo de ser no elenco, não seria nenhum problema. Mas é melhor ele do que Alex Telles, do que Alexandre, esses jogadores que a gente já está acostumado, já está cansado de ver na seleção brasileira. Falamos das individualidades, falamos do coletivo da seleção brasileira que não funciona. Vale a gente ressaltar também o público na Arena Fonte Nova. Muito triste ver a seleção brasileira jogando para tão pouca gente, né? Ver o estádio vazio. Mas isso não é culpa do povo baiano. Isso é culpa da CBF, que coloca preços exorbitantes nos seus ingressos. R$400 o ingresso para ver o jogo da seleção brasileira. É uma falta de noção do momento da seleção. A seleção não está convencendo ninguém. O ingresso deveria ser exatamente na contramão disso, né? Ser um ingresso mais acessível para você ter o apoio das arquibancadas e isso ajudar a seleção brasileira a voltar a desempenhar um bom futebol, porque a gente sabe como a torcida faz a diferença. E a torcida nordestina é uma torcida que apoia e apoia muito. Eu não lembro de ver um jogo da seleção brasileira no Nordeste vazio, assim, o estádio vazio. Muito por conta desse valor absurdo, dessa desconexão da seleção brasileira com o povo, né? Então, quem que vai pagar R$400 para ver a seleção brasileira hoje em dia? Isso é uma falta de noção da realidade também, do povo brasileiro. Quem que vai pagar R$400, cara, para ver um jogo de futebol, seja do seu time, seja da seleção brasileira? Dificilmente qualquer um de nós pagaria, ainda mais a seleção nesse momento que está. Então, uma bola fora, mais uma bola fora da CBF, não é novidade, né? Visto as pessoas que estão gerindo o futebol da seleção brasileira, visto as pessoas que estão envolvidas na CBF. Quero saber a tua opinião, você pode deixar o seu like se você gostou do vídeo, se gosta desses assuntos, comentários, debates aqui nesse canal, se inscreve também, comenta aí a sua opinião, quero saber o que você achou desse jogo da seleção brasileira, porque olha, gente, é bom a gente trocar uma ideia para desabafar, viu? Porque tá difícil ver a seleção brasileira. E tem um detalhe, né? O Brasil vai para a próxima data FIFA, que vai ser só em março do ano que vem. O Brasil vai ficar aí alguns meses, pelo menos 4 meses aí, na 5ª colocação nas eliminatórias. Complicado, né? Ver a seleção brasileira nessa situação. O Brasil vai para a Copa, isso não é uma questão, né? Até porque a Copa hoje classifica, né? 7 seleções das eliminatórias da América do Sul. Então o Brasil não tem como, mesmo jogando esse futebol horroroso, não tem como ficar fora dessa Copa do Mundo. Agora, ver o Brasil na 5ª colocação é complicado, hein, gente? Deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, deixa tua opinião, compartilha com a galera. Valeu!